Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de interpretação de texto. Espero que estejam todos animados, empolgados. E hoje nós vamos falar sobre mais uma dica. Nós estamos aí quase no finalzinho das nossas dicas sobre interpretação de textos. E vamos à sexta dica. Já vimos 5 dicas até agora nas nossas aulas e vamos para a sexta dica. O que nós temos nessa sexta dica? Olha só o que a gente tem como parâmetro. Use a referência do texto para identificar o autor e o veículo de publicação. O que seria isso? Nós temos o autor ali do texto, toda vez que vem um texto para a gente interpretar. Nós temos uma autoria, alguém escreveu aquele texto. A não ser que a gente tenha um autor desconhecido, porque pode acontecer isso em alguns casos. A gente não consegue identificar o autor, né, quem foi que criou aquela história, principalmente pensa aí no gênero lenda, né, que não tem uma pessoa específica que criou, já que foi passada ali de geração em geração. A não ser que aconteça isso, geralmente vem a referência ao final, são aquelas letrinhas pequenas no final do texto. Então tem lá quem escreveu aquele texto. Além disso, nós temos o veículo de publicação. Esse texto é publicado em algum lugar, seja numa revista, seja no livro, num site, a gente vai ter essa referência. Foi no jornal o Globo, foi na revista Veja, tá? Então a gente sempre vai ter essa referência no texto. E essas informações acabam passando ali despercebidas pela maioria das pessoas, mas elas podem nos dar pistas, né? Às vezes, acontece até o seguinte, tem um texto, suponhamos que seja uma notícia, e na referência tem lá que é uma notícia. Imagine que vem uma questão perguntando o gênero desse texto. Você já vai ter a confirmação, é claro que você vai conhecer as características da notícia, mas você já vai ter a confirmação na própria referência do texto. Poxa, olha, de verdade é uma notícia, foi publicada como notícia. Então, essas informações, elas têm de ser aproveitadas por nós, para que possamos ali garantir a pontuação naquela questão, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre esses detalhes. Por uma questão de bom senso e de respeito aos direitos autorais, né? A gente costuma ver essas informações, né? Porque esse texto pertence a alguém, então eu preciso atribuir a questão autoral deste texto à pessoa que o criou, né? Então as bancas colocam essas referências ao final do texto, né? Ao finalzinho do texto, que são base para as questões de provas, né? Assim como a gente vai ver posteriormente. E aí essa ferramenta, esse recurso utilizado pelas bancas acaba sendo algo muito importante para a gente, para o entendimento mais global do texto. Pois a gente encontra ali essas informações que eu falei para vocês, como o autor, a obra, seja ela literária ou não, o local em que ela foi publicada, que é o veículo de comunicação, de publicação, como a gente viu, né? Seja o livro, um blog, uma rede social, enfim, a gente consegue perceber essas informações e isso diz muito sobre o texto que nós vamos interpretar. Então, nós precisamos ter em mente que esses elementos são importantes e tudo que estiver ali para ser usado a nosso favor, nós temos de aproveitar, tá bom? E aí vamos então caminhando aqui na nossa aula. Deixa eu só me encontrar aqui, porque nós precisamos entender tudo isso. Opa, consegui, gente. Então vamos lá. O autor e o estilo de escrita deste autor. É claro que há diferenças significativas quando a gente vai pensar num texto poético, num texto informativo. O próprio estilo, como a gente viu, né, o tipo de texto, o tipo de linguagem empregada, vão nos fornecer essas informações. E a gente precisa estar atento como essas informações vão aparecer, a forma que o texto se constrói, quem foi o autor, e aí a gente começa a pensar em algumas estratégias. Por exemplo, se a gente fosse analisar um texto escrito pelo Jô Soares, não sei se vocês conhecem, né? Apresentava um programa, né? E era
tido como comediante, e a gente for analisar um texto do Drauzio Varela, que é um médico, a gente vai conseguir perceber nitidamente a diferença, tanto da fala quanto no jeito de escrever entre um e outro, né? Já que a gente tem um médico e um humorista, né? Então, esse primeiro já vai usar a linguagem no estilo mais sarcástico, usando uma crítica, geralmente, por meio das piadas. E o segundo já vai falar de um jeito mais informativo, pensando na saúde de maneira geral, né? Então vai ser mais sério até no jeito de falar também. Então a gente vai perceber que, dependendo de quem escreve o texto, nós temos estilos diferentes e jeitos diferentes, abordagens diferentes, né, em relação ao próprio conteúdo a ser tratado. E aí depois a gente vai até voltar para umas questões que a gente pensa na linguagem formal e informal. Isso também diz muito sobre isso, né? Dependendo da situação comunicativa e de quem você é, de quem você representa para a comunidade, você vai adotar um estilo de escrita, um estilo de fala, um tipo de linguagem. Se vai ser mais formal, se ela vai ser mais informal, se ela vai ser mais direta, objetiva, séria, se ela vai ter um tom humorístico. Tudo isso a gente consegue perceber a partir dessas situações comunicativas e do objetivo comunicativo. Eu tenho de pensar qual é a finalidade daquele texto também. Então, tudo aquilo que a gente aplicou nas outras aulas, que a gente viu nas outras aulas, nós vamos associando como um somatório de dicas que vão ali caminhar juntas para o melhor entendimento do texto, para que a gente chegue diante de qualquer texto que seja e consigamos ali, de fato, efetivamente entender qual é o objetivo daquele texto, qual é a finalidade, que tipo de texto é, que gênero textual está sendo apresentado, e qual é a ideia central, né? Qual é a ideia secundária, o que eles estão tentando defender, se for um texto opinativo. E tudo isso a gente vai associar aqui nas nossas aulas, né? Então, eu quero que ao final do nosso curso, vocês consigam fazer essas associações, para que a gente consiga aproveitar o máximo do conteúdo que a gente vai trabalhar e também que vocês saibam resolver as questões de interpretação de maneira muito tranquila, né? Não sejam bichos de 7 cabeças, né? Que você consiga olhar para o texto, nossa, eu sei por que esse texto foi feito, com que finalidade, quem escreveu e tudo mais, tá bom? Nós temos também o veículo de publicação, como eu falei para vocês. E, basicamente, aqui a gente vê duas visões. Uma voltada para o estilo literário e outra para o não literário. O literário seria ali mais para os poemas. E quando a gente pensa na não literário, o texto informativo, mais objetivo, como, por exemplo, os veículos de jornais e revistas, né? Quando a gente pensa nos poemas, a gente consegue perceber um veículo de publicação que seria ali o próprio livro, né? E hoje em dia as redes sociais e tudo mais. Então, o primeiro, a gente acaba vendo que ele é muito explorado nos vestibulares, né? E para entender, basicamente, porque são questões mais difíceis. Já o segundo, eles são muito explorados pelos concursos, né? O poema já é algo mais complexo, mas não quer dizer que não apareça. Por isso que nós vamos também tentar entender todas essas vertentes. E aí, dependendo do seu objetivo, a gente vai procurar também associar informações sobre o contexto histórico daquilo, né? Tanto das obras clássicas, quanto de autores mais frequentes cobrados nas provas, né? De acordo com o histórico do concurso, no nosso caso, do Colégio Militar. Quando a gente pensa em algumas provas, a gente vê não necessariamente um autor específico, né? Mas nós vemos gêneros que são recorrentes nessas provas e que sempre aparecem quando, na verdade, nós formos analisar as questões, nós vamos ver que tem gêneros que se repetem, porque é um estilo de cobrança da própria banca, de quem elabora as provas, e pensando, né, em como aplicar de fato um conteúdo, sem que gere margens para muitos questionamentos, recursos e coisas do tipo. Tudo bem? Essa parte aqui, gente, é bem mais tranquila, não tem tanto problema, né? Eu acho que todo mundo vai conseguir entender como é que isso funciona num texto, e nós vamos ver a partir da resolução de questões, tá? Então, o primeiro texto, nós temos aí o valor da experiência. Lembre-se que
Lembre-se de que quando nós formos analisar o texto, tem aquela leitura, né, que a gente faz ali de maneira silenciosa, individual, e depois tem aquela leitura analítica. Mas é claro que a gente também viu outra dica durante as nossas aulas. Nós vimos que uma maneira inteligente e estratégica de pensar nessa resolução de questões seria ali analisando a própria pergunta. Então vamos aqui dar uma espiadinha nas questões que estão relacionadas a esse texto, que se chama o valor da experiência. Vamos aqui, olha, foi escrito em... Ele quer saber a forma como foi escrito. Na questão 2, a gente tem mais de uma questão. Nós temos 6 questões sobre este texto. Então, aqui a principal intenção do autor. A gente tem a questão da intenção do autor, pensando no autor e no estilo de escrita. Na primeira questão, nós temos a forma como o texto foi escrito. Aí vamos ver... Ele quer saber de uma expressão específica, a gente volta ao texto. O estilo do texto, da escrita do texto é marcado por algo. Então, a gente vai dando uma pincelada aqui nessas questões. Só um pouquinho, gente. Que é muito recurso tecnológico, então a gente precisa se encontrar aqui. Peraí, vai dar certo. Foi para outro lugar. Foi. Gente, tenham paciência, vai dar tudo certo. E aí, nas questões 5 e 6, vai falar de uma frase específica, sugestão, o que sugere essa frase? A convivência entre jovens e velhos, segundo o texto, deve ser baseada em... Tá. E aí, vamos voltar ao texto. Vimos basicamente o que cada questão cobra e, claro, sendo necessário, a gente volta ao texto sem problema nenhum. Lembre-se que o texto está aí para que possamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Então, vamos lá, a leitura do texto. Texto. O valor da experiência, o título do texto. Autoria fictícia, inspirada em Drauzio Varela. Porque nós vamos ver um texto ali que tem como base um texto de concurso, que tem o Drauzio Varela, que nós comentamos ali na explicação. Outro dia, lendo o jornal, deparei-me com uma frase curiosa. Fulano é velho, mas tem cabeça de jovem. Fiquei pensando, por que isso é considerado um elogio? Como se o pensamento de um jovem fosse superior ao de alguém com mais vivência. Então, tá falando ali que alguém estava lendo o jornal. E aí, vamos pensar, essa pessoa está dentro da história ou fora da história? Deparei-me lendo o jornal. Então, essa pessoa está dentro da história. E aí veio uma frase curiosa, né? Falando que fulano é velho, mas tem cabeça de jovem. E aí, esta pessoa que está nos contando a história se questiona. Por que isso é considerado um elogio? Como se o pensamento de um jovem fosse superior de alguém com mais vivência, com mais experiência. Para esta pessoa não faz sentido. É no tempo vivido que se acumulam as experiências, dúvidas e sabedorias. Não precisamos nos vestir como adolescentes para sermos ouvidos, nem usar as gírias da moda para sermos aceitos. Os mais jovens têm muito a aprender, mas os mais velhos também precisam ouvir com paciência e ambos devem se respeitar. Ambos quem? Tanto os jovens quanto os mais velhos. Eles devem se respeitar, segundo esta pessoa, né, que escreveu o texto. E aí fala que o tempo traz essas experiências, sabedorias e também algumas dúvidas, né? E traz uma coisa importante, fala que não precisamos nos vestir como jovens, como adolescentes, para sermos ouvidos. Né? Então você fica, poxa, será que essa pessoa é mais jovem ou mais velha? Nem usar as gírias da moda para sermos aceitos. Então provavelmente a gente acaba inferindo que essa pessoa é uma pessoa mais velha, quando ela fala, não precisamos, né? O mundo muda, é verdade, mas as coisas que só o tempo nos ensina. E tudo bem.
Então vamos às questões a partir disso. Tem uma reflexãozinha ao final. E aí vamos pensar, analisando cada questão. Como é que a gente vai analisar? A primeira questão. Tem um detalhe, porque hoje a gente está com recurso aqui a mais. E aí seria importante, no próprio enunciado, a gente já sair destacando algumas informações para saber de fato se a gente está ali no caminho certo, se está atendendo ao enunciado de fato. E aí, olha só o que ele quer saber aqui nesta questão. O texto que você leu foi escrito em... Poxa, vamos lá. Forma de um poema rimado? Gente, olha essa letra A. Poema. A gente sabe como um poema se estrutura em versos e estrofes. Tá fora já. Vamos cortar a letra A. Não seria o nosso gabarito. É uma linguagem formal científica? Você vai pensar, poxa, formal? Não sei. Aí tá, vamos dizer que você fique na dúvida, mas científica? Poxa, científica, não tem termos técnicos, não tá falando de algo específico, então letra B também está fora. Tá vendo que a gente já conseguiu eliminar duas opções e sobram para nós duas? É uma forma de crônica jornalística. Eu não sei o que é crônica, então vamos deixar assim aberto. E aí vamos para a letra D. É um diálogo entre dois personagens? Não, ele fala ali de pessoas jovens e de mais velhas, mas não há um diálogo. Ele está usando aquilo para fazer uma explicação, para contar algo, na verdade, né? Para as pessoas, sobre experiências do cotidiano, da vida das pessoas. Então, a letra D está fora, sobra para nós a letra C. Então, está escrito ali em forma de crônica jornalística. A crônica fala sobre fatos do cotidiano, né? Traz uma reflexão sobre algo. E a gente consegue identificar tudo isso no texto que nós lemos. Então, questão 1, já achamos o nosso gabarito. Lembre-se de que, no momento da resolução das questões, vocês vão fazer uma pausa e aí resolvam e depois confiram o gabarito, tá? A nossa análise para ver se tudo correu bem, se tá tudo certo. E vamos em frente. Agora, gente, a questão 2. Olha só o que a gente já tem aqui na questão de número 2. A principal intenção do autor do texto é... Então, aqui ele quer que a gente descubra a principal intenção do autor deste texto que nós lemos. E aí vamos analisar cada uma dessas opções. Letra A. Contar uma história de aventura com idosos? Gente, tem história de aventura aqui com idosos? Poxa, nada a ver, né? Letra A está fora. Aí vamos ver a letra B. Ensinar regras sobre envelhecimento saudável. Está ali ensinando algo, dando orientações com verbos no imperativo? Não. Então, já podemos descartar a letra B. Sobram para nós duas opções. E aí, vamos ver. Criticar o modo como a sociedade enxerga os mais velhos ou convencer o leitor a ler mais jornais antigos. Aqui, a gente consegue responder por eliminação. Mas nós vamos entender o porquê de ser a letra C, o nosso gabarito. Porque a D, olha só, convencer o leitor a ler mais jornais antigos, a gente não fala sobre isso. Ele não fala, ele não fala no texto em nenhum momento sobre isso. Então, a letra D já está fora, temos o gabarito, a letra C. E aí, quando a gente pensa nessa letra C, criticar o modo como a sociedade enxerga os mais velhos, ele começa questionando, né? De que um bom idoso tem a cabeça de jovem, né? E isso acaba revelando um preconceito, né? Das pessoas. Ele até fala sobre as roupas e tudo mais e propõe uma nova forma de enxergar o envelhecimento, com mais respeito à experiência, dizendo que ambos têm de ser respeitados, mas que envelhecer não é algo ruim, né? Ele traz ali uma reflexão sobre isso. Então, a gente fica, com a letra C, com o nosso gabarito. E aí, agora, nós vamos para mais questões. Se for preciso, a gente volta ao texto, não tem problema. Aí, olha só,
aqui vem a parte do valor semântico. Ele fala assim: a expressão cabeça de jovem é considerada pelo autor, e aí a gente vai ver, poxa, como o autor enxergou essa expressão. É um elogio comum, mas questionável. Talvez, né? Porque eles falam que as pessoas usam como elogio, como algo vantajoso, mas que precisa ser refletido. Vamos deixar a letra A. Vamos analisar as demais opções. Uma forma carinhosa de chamar os idosos. Não, não é uma forma carinhosa, né, de chamar os idosos. Ah, você é um idoso e tem cabeça de jovem. E não se refere à forma como todos tratam os mais velhos, né? Então não seria a letra B o nosso gabarito. Letra C é uma gíria típica da terceira idade. Da terceira idade seria ali os mais velhos. É uma gíria típica deles? Claro que não, né, gente? Nem tem isso lá no texto. É um termo usado apenas entre os amigos. Não, ele não fala sobre isso. Ele fala que é uma expressão que a sociedade acaba utilizando, né? Então, é um elogio comum, mas questionável. Tanto que lá no texto ele fala que se usa como um elogio, mas carrega uma ideia de que ser jovem é melhor do que ser velho, né? E aí, essa é uma reflexão importante sobre aquilo que ele está trazendo no texto, sobre os valores, as ideias da sociedade, de como esses valores sociais são construídos. Então, letra A, o nosso gabarito. E aí vamos a mais uma questão. Espero que todo mundo aí esteja empenhado, acertando. Tá bem tranquilo até agora. Eu acho que sim. Vocês também acham que tá tudo tranquilo? Então vamos prosseguir. Aí olha só, na questão 4. O estilo de escrita do texto é marcado por... Então ele quer saber sobre o estilo que nós conversamos ali na explicação. E de que forma esse estilo é marcado dentro do texto. E aí vamos às opções. Nós vamos analisar cada uma delas e chegar à nossa conclusão, à nossa análise, sem errar. Então vamos lá. Explicações, letra A. Esse estilo de escrita é marcado por... Pausa para hidratação. Não se esqueçam de beber água aí também, tá, pessoal? E aí, vamos lá. Explicações técnicas e muitos termos científicos, não. A gente não percebeu isso ali no texto. Letra A já conseguimos eliminar. Nem sobra dúvida. É uma linguagem poética e figuras de linguagem exagerados? Também não. Nem temos essa linguagem poética. É um texto narrativo ali, né? Trazendo uma reflexão. É uma linguagem informal, reflexiva e próxima do leitor. Reflexivo, ok, próxima do leitor, porque ele tenta trazer essa reflexão e estabelecer essa conexão com o interlocutor. E linguagem informal. É uma linguagem mais desprendida, né, com termos mais simples, mais objetiva. Vamos ver o uso da primeira pessoa, vamos ver ali, vamos voltar ao texto já já. Mas vamos ver a letra D. Frases curtas, diretas e com ordens de comando. Não, gente, ordem de comando não temos neste texto. Então a gente acaba percebendo que a letra C, por eliminação, você conseguiria chegar ao gabarito. Mas vamos ver aqui no texto. Olha só. Ele estabelece um diálogo com o interlocutor. O mundo muda, é verdade, mas há coisas que só o tempo nos ensina e tudo bem. E como se ele dissesse assim, né? Uma expressão do cotidiano, tá tudo bem. E aí a gente consegue que ela não tem tantas gírias, não tem gírias, mas a gente consegue ver que é uma linguagem que não é tão formal quanto a gente espera. Então a gente pode considerar aqui esse gabarito da questão 4 como a letra C, tá? Tudo bem? Vamos avançar. Na questão 5 nós temos o seguinte: há coisas que só o tempo nos ensina. Temos esta frase aí no texto, dita pelo autor. E aí ele quer saber, de maneira específica, o que esta frase aqui nos sugere.
Vamos analisar as opções. O tempo atrapalha o aprendizado, como se cada vez que o tempo fosse passando, a pessoa fosse ficando mais experiente, isso interferisse no aprendizado. Isso é uma verdade ou uma mentira? E agora? Mentira, né, gente? Lá no texto não fala nada sobre isso, pelo contrário. Só os idosos sabem tudo. Poxa, tem uma hora lá no texto que a gente pode até comprovar com as informações presentes que ele fala que ambos, cadê? Vamos voltar. Os mais jovens têm muito a aprender no penúltimo parágrafo, mas os mais velhos também precisam ouvir com paciência e ambos devem se respeitar. Então ele não está falando da supremacia dos mais velhos, não. Então, já eliminamos a letra B também. Letra C. A experiência é uma fonte de sabedoria. Poxa, será que ele disse isso lá no texto? E a frase específica, há coisas que só o tempo nos ensina. Será que essa frase de fato corresponde ao que está sendo dito nessa expressão, há coisas que só o tempo nos ensina? Deixem aberto. Vamos deixar ela aqui. D. O tempo passa devagar demais. Gente, ele fala sobre isso, sobre o tempo passar devagar? Também não. Então, letra C, C predominando. Aí você ficaria na dúvida na hora da prova, né? Meu Deus, que tanta letra C, deve ter alguma coisa errada. Não tenha medo. Se você tem convicção das suas respostas, se você sabe de fato, nem pense em mudá-la, porque apareceu mais letra C. Por favor, gente. Vamos ter sabedoria e se eu tenho certeza, vou com fé, vai dar tudo certo, né? Tenho certeza, então já marco, já garanto ali a pontuação daquela questão. Aí vamos à questão de número 6. Segundo texto. Aí aqui, segundo texto, lembra que a gente já viu isso, né? Isso é compreender o texto. A convivência entre jovens e velhos deve ser baseada em... Aí vamos lá, a convivência entre jovens e velhos deve ser baseada em quê, gente? A gente viu lá no texto, acabei de ler um trechinho especialmente para vocês, para a gente responder aquela questão anterior. E aí, olha só, essa relação, essa convivência entre jovens e velhos deve ser baseada em discussões e desafios? Não, discussões e desafios não, né? Silêncio e distância? Com certeza não. Obediência e submissão também não fala sobre isso, gente. Uma palavrinha que a gente viu lá foi a questão do respeito, né? Escuta, respeito e troca dessas experiências. Tá tudo provado naquela parte. Eu vou voltar lá para mostrar para vocês. Então, letra D, o nosso gabarito. Olha só. Nessa parte final, a gente consegue comprovar isso. Os mais jovens têm muito a aprender, mas os mais velhos também precisam ouvir com paciência e ambos devem se respeitar. Olha só, tudo bonitinho, amarradinho nessa questão de número 6. Escuta, respeito e troca. Tranquilo, né? Como é que foi até aí, gente? Acertando tudo? Espero que sim, hein? Vamos avançar? Nós temos mais uma questão. E aí aqui a gente vem com uma questão de concurso. Vamos elevar aqui o nível. Vamos para uma questão um pouquinho mais difícil, mas que nós conseguiremos sim resolvê-la com as nossas técnicas. E aí, olha, o título do texto é Ideias e Verdades. E vamos à questão primeiro, né? Usar aquela nossa estratégia, aquela nossa dica de que primeiro a gente vai até a questão e depois a gente analisa de fato ali e lê o texto, tá? Então, vamos à nossa questão. O texto citado de Drauzio Varela parte de uma premissa que ele considera... Vamos lá, vamos ler o texto. Não tem como saber sem ler o texto. Eu preciso de ler todo o texto para responder a esta questão. Gente, peraí. Oh, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu só encontrar aqui um jeito de
e subirmos. Foi para... Não, ainda não deu certo. Calma aí, gente. Opa, voltamos. Gente, tenham paciência, tá dando tudo certo. A gente só tá com os recursos a mais, mas vamos nos adaptando. A professora de vocês aqui não é tão tecnológica, mas estou tentando fazer o meu melhor para vocês. Vamos lá. Idades e verdades. Aí, olha só. O médico e jornalista Drauzio Varela escreveu outro dia no jornal uma crônica muito instigante, né? Escreveu ali uma crônica, e o Drauzio também é jornalista, olha só a informação que nós temos. E aí, a pessoa está contando de um texto que foi o Drauzio Varela quem escreveu. E aí ele achou instigante, né? Ficou ali intrigante com aquela ideia e destaca este trecho. E aí ele trouxe entre aspas, porque é o próprio texto, a própria escrita do Drauzio Varela. Nada mais ofensivo para o velho do que dizer que ele tem cabeça de jovem. É considerá-lo mais inadequado do que o rapaz de 20 anos que se comporta como uma criança de 10. Ainda que mal digamos o envelhecimento, é ele que nos traz a aceitação das ambiguidades, das diferenças, do contraditório e abre espaço para uma diversidade de experiências com as quais nem sonhávamos anteriormente. E aí temos uma fala do Drauzio Varela. Toma a liberdade de adicionar meu comentário de velho. Aí voltou para a pessoa que estava ali falando conosco, né, enquanto foco narrativo daquele texto, e aí pessoa que está escrevendo em terceira pessoa e volta para ele. Saiu daquela parte entre aspas, seria a fala do próprio Drauzio, né, a própria escrita dele, e ele volta. Toma a liberdade de adicionar meu comentário de velho. A gente sabe que ele é uma pessoa mais velha, ele acabou de explicitar isso aqui no texto. Não preciso que os jovens acreditem em mim. Tampouco estou aberto para receber lições dos mocinhos. Nossa alternativa. Ao nos defrontarmos com uma questão de comum interesse, discutimos honestamente que sentido ela tem para nós. O que nos unirá não serão nossas diferenças, mas o que nos desafia. Olha, tá falando ali sobre desafiador, sobre o que traz ali como questionamento para ambas as partes e que sentido ela tem, né? E aí, de quem é esse texto? Olha, gente, é de Viriato Lameira. A gente vê aqui nesse texto essa informação aqui, ó, que isto em caixa alta, este nome em caixa alta, na verdade é o sobrenome, ele vem primeiro. E Viriato é o nome dele, então é Viriato Limeira, essa inversão, né? Aqui. Essa parte vem para cá e esta vem para cá. E é um texto inédito. Não sabemos o veículo de publicação, mas sabemos quem foi que escreveu. Tá, dito isso, vamos às questões. A questão, né, na verdade. E aí nós temos o seguinte. O texto citado de Drauzio Varela parte de uma premissa, aí o texto citado de Drauzio Varela, né? Aquele trechinho entre aspas. Parte de uma premissa que ele considera, né? Vamos lá. Que ele considera verdadeira. Por quê? Aí aqui a gente tem algumas expressões em destaque, ó. Ele considera verdadeira, enganosa, aceitável, legítima, preconceituosa. Vamos nos atentar a essas expressões. Letra A. Ele considera verdadeira. Os velhos, apesar da experiência acumulada, têm nostalgia dos anos dourados da juventude. Gente, ele não rejeita, o autor, ele não rejeita essa visão nostálgica, né, dos anos da juventude. Mas ele não sugere que os velhos queiram reviver a juventude, e sim que valorizem a sua própria fase de vida, né, a própria fase em que eles se encontram. Então, quando ele fala que é uma premissa verdadeira, né, que os velhos, apesar da experiência, têm nostalgia, querem reviver isso, não, eles não desconsideram, mas eles falam que eles têm de aproveitar e viver intensamente, né, valorizando a vida com as suas particularidades. Então, a letra A está fora. Vamos lá.
que ele considera enganosa. Ele parte ali, o texto citado, parte de uma premissa que o autor considera enganosa, a de que os velhos gostariam de ser aceitos como se mantivessem a pujança ali da juventude, né? Essa vicissitude da juventude. Poxa, talvez foi uma ideia enganosa que levantaram sobre os mais velhos. Então vamos deixar ela aí e já a gente volta. Vamos deixar ela aqui em aberta, né? Gerou uma duvidazinha. É uma premissa que ele considera aceitável. Há algo de pueril na velhice, mas que não obsta os velhos demonstrar tudo que aprenderam. Então fala assim, que isso não está no texto, de que há algo infantil, né, da velhice, nananã, isso não está lá no texto. Ele não associa a velhice à infantilidade, mas sim a sabedoria, a aceitação dessas contrações que podem surgir porventura, né? Então, essa parte de algo de pueril na velhice, nossa, deixa o nosso item errado, então vamos eliminar a letra C. É uma premissa que ele considera legítima, verdadeira. Aí, olha só, a gente viu em outras aulas, né, em uma aula anterior, que essa paráfrase de expressões de sentido acaba anulando. Aqui nós temos duas. É claro que aqui a gente tem explicações diferentes, mas legítima, ela é um sinônimo de verdadeira. Então, vamos analisar essa daí para ver se a gente consegue eliminar ou não. Desde cedo, ele considera legítima, verdadeira, porque desde cedo somos obrigados a enfrentar as ambiguidades e os paradoxos do nosso pensamento. Apesar do autor falar sobre essas ambiguidades, ele fala isso no contexto da velhice e não desde cedo. Então, desloca o sentido temporal daquela reflexão que ele está falando que se refere ao período da velhice. Então, essa daí não pode ser a nossa resposta. E olha só a letra E. Parte de uma premissa que ele considera preconceituosa, a de que os velhos tendam a amaldiçoar sua idade, quando o que sucede é exatamente o contrário. Aí, olha só, embora essa conclusão aí esteja correta, os velhos, né, os mais velhos, eles não amaldiçoam a sua idade, eles não ficam falando, ai, que saco estar nessa idade, né, isso aqui é horrível estar nessa condição. Então, a gente parte para a ideia de que é enganosa e não preconceituosa. Então, a letra E está fora, sobra para nós a letra B. Então, a premissa que ele considera, que o autor considera, é enganosa, porque a de que os velhos gostariam de ser aceitos como se mantivessem a pujança da juventude. Então, é exatamente a ideia combatida no texto, né? Ele diz que é ofensivo, inclusive lá no comecinho do texto, de que o mais velho, né, seja taxado ali, ou falar que o mais velho tem cabeça de jovem, como se isso fosse algo para ser admirado. Então, a gente não tem isso. E querem manter a aparência ou comportamento de jovem, isso é enganoso dentro do texto, tá bom? Então, essa era a questão um pouquinho mais difícil, não se preocupe se você ficou ali na dúvida, não acertou. Era uma questão que exigia mais um pouquinho, era mais complexa, mas eu queria trazê-la para vocês, para que a gente pudesse ampliar também e ver como esse estilo de escrita, como o veículo de publicação pode interferir e também ali corroborar para o sentido global do texto, para que a gente entenda de maneira muito tranquila e fechadinha o texto, tá bom? Para a nossa aula de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? E que se animem aí. A gente vai agora para a nossa última dica, dessas 7 dicas que nós estamos aí traçando nessas aulas. E aí a nossa próxima aula a gente vai para a última dica. Já vou antecipar aqui um pouquinho para vocês. Então, a gente vai entender e vincular esses textos verbais e textos não verbais, como é que eles funcionam, o que a gente tem de observar e tudo mais, tá bom? Mas por isso é só. Até mais, pessoal. Espero que tenham gostado da aula.